Seria até legal a gente começar falando disso, né? Hoje a gente na live debateu sobre o Neymar do ponto de vista. Até tuitei lá, pô, vai sobrar no futebol brasileiro, que era algo que a gente imaginava quando ele foi contratado. Você também imaginava isso, Thiago? Você acha que é uma decepção o Neymar até o momento? Eu imaginava, e eu acho difícil não imaginar, né? Por mais que ele viesse de uma lesão, por mais que ele viesse de jogar pouquíssimo na Arábia Saudita, eu vi, e imagino que a maioria do nosso público, né? Mas eu vi o Neymar surgir no Santos, eu vi ele de muito perto no Barcelona, até a gente pode entrar nisso depois, Sim, né? sim, Você sim. tá Eu vou para lá quando ele vai. Fui para lá há 12 anos. 13. 2013. Ele chega em agosto, eu chego em outubro. Então depois a gente pode até falar disso. Mas eu imaginava que sim, que o Neymar, eu imaginava no mínimo, ou mais ou menos no mesmo nível, que o Neymar ia fazer o que o Hulk fez, por exemplo. Sim. Brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro, levar um time grande, importante, a brigar por títulos. É muito estranho. Se você me dissesse há 2 anos que o Samuel Lino ia chegar arrebentando no futebol brasileiro e o Neymar não, eu ia falar que você está maluco, né? Mas é o que tem acontecido. Existe toda uma questão física, existe a pressão que se coloca sobre o Neymar, mas acho que a gente já teve tempo demais, né? Ele chegou em janeiro, foi isso, né? A gente está em setembro. É muito tempo já para a gente não ter visto ainda Muita coisa. muita coisa. E assim, pensando friamente, se o Neymar tivesse com outro nome escrito atrás da camisa dele, se ele fosse outro, né, que não fosse o Neymar, um jogador que não fosse o Neymar fazendo o que ele está fazendo, ou o que ele não está fazendo, ele nem estaria na discussão de seleção brasileira. Né? Não. Ele está na discussão pelo passado Ele dele. não estaria na discussão. Ele estaria na discussão se deve ou não ser titular do Santos. Que essa Aí é você acompanha melhor do que eu, né? Mas não, acho assim, que é por aí. eu falei uma coisa que parece até uma heresia, mas eu tenho convicção disso, que o Juliano, que saiu, a torcida comemorou a saída dele. Nada demais, ano passado, ele fez um ano melhor em 2024 pelo Santos, jogando na mesma posição que o Neymar, do que o Neymar, claro, uma disputa abaixo, né, Série B e tal, mas os companheiros também bem abaixo. Se fala muito que o Neymar tá jogando mal porque os companheiros não ajudam. Os companheiros do Neymar desse ano são muito superiores aos companheiros do Juliano. O Juliano jogou mais bola, tem números melhores do que o Neymar. Isso é assustador. Só isso pra mim é assustador. É que assim, a gente tem 2 Neymares, né? Tem o Neymar real e o Neymar possível, né? Na verdade tem 3. Tem o Neymar histórico, digamos assim, o Neymar real e o Neymar possível. A gente quer imaginar, eu acho, eu digo, né, a maioria das pessoas pensando num cenário de Copa do Mundo, né, no Brasil ter um grande jogador como referência, a gente quer imaginar que o Neymar possível, que seria o melhor que o Neymar pode fazer hoje, que ele esteja mais próximo do Neymar histórico, né? Que ele seja aquele Neymar que fez o que fez no jogo da remontada do Barcelona contra o PSG, que foi artilheiro de Champions League, que foi um dos 3 melhores jogadores do mundo durante 5, 6 anos. Só que talvez o Neymar possível, ele seja o Neymar real. Ele seja isso mesmo. Cara, que loucura. E não é um jogador de seleção brasileira. Não, hoje não. Eu gostaria muito de pensar que a gente vai ver alguma coisa do Neymar histórico, até porque eu acho que pela carreira que ele tem e pelo que ele fez no futebol europeu, pelo que ele fez aqui no Santos, cara, o que ele fez em 2010 naquela Copa do Brasil é uma loucura, assim. Eu entrevistei uma vez um jogador do Naviraense, que é aquele time que toma 10-0 do Santos. O cara falou, pô, no final do jogo a gente corria atrás do Neymar, a gente queria encostar nele. Ele parecia um semideus, assim. Então, assim, por tudo que ele fez na carreira dele, o Neymar merecia e merece uma despedida. Não precisa ser ele ganhar a Copa do Mundo, mas ele fazer o que o Ronaldinho Gaúcho fez no Atlético Mineiro, por exemplo, sabe? Ganhar uma Libertadores e tal. Eu não sei se vai acontecer, mas acho que pela figura esportiva do Neymar, e aqui eu estou falando só da figura esportiva dele, ele merecia uma despedida melhor do que o que a gente está vendo no Santos agora. Cara, e tem uma questão também que me pega, que é o seguinte, né? A gente trata o Neymar, e eu acho que corretamente, como um craque geracional. A gente viu outros craques geracionais retornarem ao Brasil, alguns durarem. O Romário jogou até os 40 anos e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu nunca vi o Romário furar uma bola como o Neymar furou ontem. Não me lembro. Mas talvez tenha furado. Talvez tenha furado, mas eu não me lembro. A gente não via todos os jogos. Tem isso. O Ronaldo chegou aqui, o Neymar teve LCA, se atribui também a lesão. O Ronaldo
não tinha... O joelho dele virou carne moída e ele chegou no Corinthians com 140 quilos e sobrou. Aquilo é sobrar. O outro jogador recente, muito recente... O Adriano também, né? O Adriano mais jovem, mas o Adriano ganhou um campeonato brasileiro com o Flamengo. E isso já numa onda de, não tô muito aí pra futebol. Mas teve um caso ainda mais recente, ano retrasado, do Luis Soares, que é mais velho que o Neymar, também tem questão de joelho e sobrou no futebol brasileiro. Levou o Grêmio, se não fosse o erro do árbitro lá em Itaquera, poderia ter sido campeão. E sem jogar no sem jogar no sem jogar vários jogos. Né? Exatamente. Então, assim, olhar o Neymar, pra mim, o Neymar foi mais jogador que o Soares. Beleza, Romário e Ronaldo, não acho que seja pra tanto. Mas foi talvez, da nova geração, o cara que mais se aproximou desses caras. Será que o Neymar é o craque geracional que mais decaiu no final da carreira, na história? Claro, não terminou ainda, eu sei, mas... Dá mostras de que tá acabando, que pode ser. Né? Vamos esperar acabar a carreira do Neymar. Né? De repente ele ressurge das cinzas. Né? Mas a gente vê, tem jogadores, por exemplo, né, que eu tenho visto muito uma certa desmistificação do Kaká, por exemplo. Muita gente falando do Kaká como se ele não fosse um jogador comum, cara. Não. Quem fala do Kaká como se ele fosse um jogador comum... não viu o Kaká jogando no Milan. A volta dele no São Paulo não foi boa, era mais esperava-se muito mais. Mas o Kaká é um jogador que teve muito problema de saúde também, né? No próprio Real Madrid, ele não jogou o que se esperava dele. Clubes é uma questão complicada. Mas assim, o próprio Kaká hoje fala-se do Kaká como se fosse um cara normal. Cara, um Kaká hoje seria bola de ouro, possivelmente. Jogador igual o Kaká. E foi o último brasileiro a ganhar a bola de ouro. Ele foi o último... Antes do Cristiano Ronaldo e do Messi ganharem lá, não sei, 14 anos seguidos, acho que o Modric ganhou um ano e meio, mas enfim. Existe uma certa desmistificação do Kaká. Tem alguns jogadores, né? O Rivaldo passou por isso durante muito tempo, só que ele ficou se reivindicando tanto a figura dele que agora ele meio que voltou a um certo, mas não tem como. A um certo ponto. Mas assim, o Kaká terminou a carreira dele nos Estados Unidos, né? O Rivaldo terminou a carreira dele jogando São Paulo, né? Ele passou no São Paulo, passou no Mojimirim, jogou no Bunia de Cor, lá do Uzbequistão, uma época. Então, assim, o Neymar ele ainda tá num time grande, né? Enorme, no Santos. Não tô falando isso porque você tá aqui. Mas eu acho que ele ainda tem esse fio de esperança, assim, pra ele se agarrar, que eu já nem digo fazer uma boa campanha com o Santos esse ano, porque isso já ficou difícil. Matematicamente já ficou difícil. Mas que ele tentar ter aqueles 6 meses ali, ou aqueles 4 meses de ouro para ele entrar bem na Copa do Mundo e para ele conseguir jogar uma Copa do Mundo. O Neymar até hoje ele não conseguiu jogar uma Copa do Mundo. Cara. Se você pensar bem... Ele esteve saudável, né? Em nenhuma Copa. Em 2014 ele se machucou na entrada do Zúñiga, né? Que era quartas de final. Em 2018 ele chegou arrebentado na Copa. Isso condicionou... Em 2018 eu estava na Copa, né? Das 3 Copas do Neymar é a que eu estava presente. Isso, eu acho que condicionou a cabeça dele a qualquer contato, ele se jogar no chão, porque ele tinha aquela coisa presente da lesão, de tentar não ir para o embate, não ir para o choque, e isso ele virou meme no mundo inteiro, por causa dele rolando lá no jogo contra a Costa Rica e tal. E na de 2022, ele estava voando, né, Neymar, antes da Copa de 2022. Tava mesmo. No PSG, ele, o Messi e o Mbappé tinham números assim, era tipo coisa de 20 assistências e 20 gols para cada um, na metade da temporada, sabe? O Mbappé não tinha 20 assistências porque acho que ele não deve ter na carreira dele inteira. Mas os outros 2 estavam voando, assim. E aí ele se machuca no primeiro jogo, né? No final do primeiro jogo. Volta, faz aquele golaço contra a Croácia e aí acontece o que acontece. Então, assim, seria interessante como narrativa. Então, a gente vê uma última Copa dele, mas só se ele tiver nesses 4 meses de ouro, assim.